Papo com especialista, onde dessa vez chamamos Elber Lisboa, coach de carreira, LinkedIn Voicer e outras coisinhas mais, e falamos sobre recolocação em mercado, principalmente o mercado de Comex. Tá interessado? Quer saber algumas dicas? Vem com a gente que eu vou ensinar, ou melhor, nós vamos te ensinar como buscar um novo emprego. Topa? Então vamos nessa, solta a vinheta e acompanha a gente até o final desse papo com o especialista. Tá muito legal. Marinheiros de primeira, viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Gente, papo com especialista, dessa vez com Elber Lisboa, uma pessoa que eu digo, tem muita experiência, mas é muito voltado à recolocação de pessoas no mercado de trabalho. Toquei num ponto super legal pelo seguinte: comércio exterior não é apenas você trabalhar, 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 trabalhar. Você tem que se recolocar quando dói o seu pé. O Elber, ele é conhecido no LinkedIn, ele é uma das pessoas que eu sigo e sigo tranquilamente e dá suas pequenas dicasinhas e vai conversar com a gente nesse papo com o especialista tão especial. Seja muito bem-vindo, Elber. É um prazer ter você aqui conosco. Tiago, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Contribuir, ajudar outra pessoa é algo que faz parte da minha vida, é algo que me dá um prazer enorme. Então, espero aí, nesse bate-papo, contribuir com a turma para que consigam se recolocar, consigam o primeiro emprego, consigam alcançar o sucesso aí, possam voar nas suas carreiras. Eu sempre falo, né, pessoal, e estava até comentando um pouquinho antes com o Elber, o que que acontece? Quando eu me formei há muito, muito, muito tempo atrás, eu fazia uma analogia, que é, eu estava formado com diploma, beleza, e não tinha emprego, de jeito nenhum. E aí eu me sentia dentro do ovo, tentando quebrar casca de todo jeito, de toda forma, e não conseguia, porque eu não tinha oportunidade. Cometi alguns erros, digamos assim, onde eu não fiz um estágio quando estava na faculdade, ou não fiz alguma coisa propícia a isso. Por exemplo, eu estudava de manhã, os estágios eram durante o dia, então era muito difícil. O que você pensa dessa analogia que eu faço? Ela é muito, faz sentido, não faz sentido? Por que que as pessoas têm tanta dificuldade em se recolocar no primeiro emprego e depois na sua vida acadêmica ou na sua vida de trabalho? Por que que existe tanta dificuldade e por que que o QI, ou quem indica, ainda é importante? Me ajuda aí. Ô, Tiago, faz muito sentido, sim, que o início da carreira, né? A gente está começando, a gente não tem experiência muitas vezes, a gente está estudando, começando a buscar essas oportunidades no mercado. Então, é natural a gente encontrar uma resistência do meio com relação a isso. Só que toda pessoa, né, o recrutador que está ali te entrevistando, o gestor que está te entrevistando, ele já passou por esse processo também, porque um dia ele precisou de alguém dar uma primeira oportunidade para ele. O que eu vejo e que causa muita dificuldade nas pessoas é a falta de preparação adequada para um processo de entrevista. Infelizmente, o candidato, o profissional, quando ele está começando, ele não se preocupa em ter um LinkedIn que venda ele, onde ele se preocupe desde quando ele está na carreira a fazer o quê? Fazer networking, se relacionar com as pessoas que estão na área. Então, você que está estudando ainda, o que eu te aconselho? Comece a fazer uma relação das empresas que você sonha em trabalhar. Comece a se relacionar com essas pessoas para saber como é o ambiente corporativo, quais são as habilidades e as competências que aquele e-mail exige de você. Porque quando você se prepara antecipadamente e você começa a se relacionar com as pessoas, fica muito mais simples, muito mais fácil você passar por esse primeiro obstáculo do primeiro emprego ou então da recolocação. E outra coisa, nosso cérebro não foi feito para rejeição. E a entrevista de emprego, quando você não é escolhido, é uma rejeição. Então, você precisa se preparar cada vez mais e saber que o não está te aproximando do sim. Por mais que doa aquele não, você tem que fazer uma autorreflexão para entender o que não está tão bom ainda e que você precisa melhorar para a próxima entrevista e aquilo que já está legal, mas você também pode melhorar para a próxima oportunidade. Você, em hipótese alguma, pode se passar por um não e ele não trazer um aprendizado para você. Infelizmente, muitos candidatos
quando passam por um processo assim, eles focam tanto no não, na dor do não, na negativa, que esquecem de focarem no aprendizado que essa negativa pode trazer para eles, se tornarem profissionais melhores. Então, a dica que eu te dou, se você quer ser aprovado com mais velocidade. Dica 1, use o LinkedIn e faça networking. Dica 2, tenha um currículo adequado para a vaga. E dica número 3, se prepare para as entrevistas. Existem as perguntas que todo o processo cai. Essas perguntas têm que estar na ponta da língua. Você não pode ir para uma entrevista de emprego despreparado para responder essas perguntas. Então, se prepare. A internet hoje é uma rica fonte de informação. Saiba onde buscar essas fontes, se prepare, que com certeza você vai ter o seu sim muito mais fácil. O mais interessante, né, Elber, que além de tudo isso, eu vejo a necessidade, grande necessidade de, às vezes, aplicar algumas técnicas para convencimento. Eu sempre falo que quando você vai atrás de um emprego, você tem que seduzir o seu entrevistador, né? Eu acho que se você chega Exato. e fala, por exemplo, sou formado em comércio exterior há 10 anos, tenho inglês, tenho espanhol, é mais do mesmo. Você está sendo mais do mesmo. Quantas pessoas ele não ouve que é exatamente a mesma coisa? Formado em comércio exterior, 10 anos de experiência, etc, etc, etc. Você tem que ter o seu poder de convencimento, o seu poder de sedução. Você acha que vale a pena? Você acha que existem técnicas que mostram esse tipo de situação? O que você acha que convence o entrevistador a falar, "Ó, pelo menos te dá uma atenção especial nisso aí"? O que mais convence o entrevistador, o recrutador, Thiago, é a confiança com que a pessoa responde o que lhe é perguntado. E como que eu ganho confiança e transmito essa confiança tanto nas minhas palavras como no meu comportamento, na minha comunicação não verbal? Me preparando, treinando, 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 treinando. Quanto mais eu treino, mais natural, mais confiança eu passo nessa entrevista. Então, o mais importante é eu ter naturalidade. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me conhecer. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos que eu, Elber, tenho, o Thiago tem e você tem? Porque eu preciso aliar esses pontos fortes a somar, como eu vou usar esses pontos fortes para somar na empresa, nessa oportunidade que está sendo me apresentada. E existe, sim, técnica para responder. Não adianta você dizer que você conquistou o resultado XYZ, que você fez isso, fez aquilo. O entrevistador não está interessado no que você fez, ele está interessado no como você conquistou aquilo ali. Então, sempre você tem que usar uma técnica do STAR, né? Situação, você fazer um preâmbulo. Qual que era a situação que você encontrou? A atitude, sua tarefa que foi realizada. Qual foi a ação realizada? E o resultado que você alcançou. Quando você apresenta uma conquista baseando nisso, fica muito mais fácil do entrevistador entender e te dar outras oportunidades para você contar outras vitórias da sua carreira. Isso também serve para você falar dos seus fracassos. Qual foi o aprendizado que você teve com as situações difíceis que você enfrentou? Uma coisa que eu observo muito, Thiago, e que impede muitas pessoas de conquistarem um emprego, é justamente situações do passado em que eu não me atento. Eu tive uma aluna, eu sempre conto esse caso, que ela não conseguia aprovar. Ela foi demitida do último emprego e ela tinha uma mágoa guardada pela maneira como ela foi desligada desse emprego. E todas as vezes que ela ia para a entrevista e era perguntada por que saiu do último emprego, ela perdia um emprego ali. E quando ela entendeu isso, se preparou para vencer essa barreira, esse obstáculo, ajustou a pergunta de uma maneira natural, que desse confiança. Eu não estou falando em mentir, eu estou falando em contar a sua história de uma maneira que faça sentido para o entrevistador. Ela chegou a ser aprovada em 3 processos e pôde escolher onde ele queria trabalhar. Então, perceba que eu preciso contar a minha história de uma maneira que faça sentido para quem está ouvindo ela. Porque se não fizer sentido para outra pessoa, vai haver uma desconexão. E havendo essa desconexão, fatalmente vai te levar para a reprovação. Então, volto a dizer, não existe nada que vá te aproximar da aprovação
do que a preparação adequada para uma entrevista de emprego. O mais interessante, né, que antigamente, bom, na época dos meus pais, na época mais antiga, digamos assim, sempre falava assim, ah, você fez faculdade, sei lá, você fez a faculdade aqui em São Paulo, eu dou o exemplo do Mackenzie. Puta, você fez faculdade, você vai conseguir emprego onde você quiser. E eu vejo que muito disso mudou. Ou seja, aquela ideia de aluno nota 10 consegue emprego é meio que, hoje em dia, mais ilusão do que realidade. Estou falando bobagem, Elber, ou ainda é considerado isso? Não tem fundamentação. A parte técnica, né, o conhecimento técnico, as hard skills, elas são importantes. Então, onde você formou, realmente pode ter um peso. Só que somente a formação não vai te garantir o sucesso na sua carreira. E é isso que as pessoas hoje ainda não se atentaram. Não adianta nada você ter uma grande formação numa grande faculdade como Mackenzie, falar 2, 3 línguas, ter uma pós-graduação, ter vivência fora do Brasil, se você não sabe como usar tudo isso para gerar resultado. O mercado precisa hoje de aspectos comportamentais somados a essa parte técnica. Então, como a gente diz, essa base técnica de formação, ela vai abrir uma oportunidade para você participar de uma entrevista. Só que a sua participação na entrevista, se vendendo, é que vai manter essa porta aberta ou vai fechar. Então, um currículo adequado, um bom currículo, ele abre a oportunidade de uma entrevista de emprego. Mas o que vai te fazer ser aprovado não é o seu currículo, são as competências que você vende no processo seletivo. Então, você tem que aprender a se vender, a vender o seu peixe. Então, a venda hoje, o processo de entrevista é uma venda. Você está mostrando os seus benefícios, fazendo um diagnóstico para entender o que ele busca no candidato, para você saber se vender. Então, o candidato que não sabe fazer isso, não adianta você formar na melhor faculdade, você falar inúmeras línguas, você ter pós-graduação, vivência fora do Brasil, se você não sabe vender. E eu vou pegar outro exemplo, tá? Quando eu estava como gestor num grande laboratório, ô Thiago, eu peguei um currículo de um candidato que encheu os olhos. Falava 2, 3 línguas, vivia fora do Brasil, viveu fora do Brasil, tinha uma formação adequada, experiência adequada. Só que quando ele participou da entrevista, a gente fez uma pergunta, estávamos eu e um outro gestor do mesmo laboratório fazendo uma pergunta, ele se perdeu emocionalmente, que ele começou a elevar o volume da voz, quase partindo para uma situação assim mais ostensiva de agressão, por causa de uma pergunta. E não foi uma pergunta de nada sobre a carreira dele, que ele se perdeu. Então não adianta nada você ter um baita currículo se você não consegue se controlar, não consegue ter um comportamento adequado na entrevista, não consegue transmitir segurança, não consegue repassar confiança para o recrutador. Então, preocupe-se sim aonde você formou, mas preocupe-se como vender isso na entrevista. Porque se você não aprender, você vai estar dificultando o seu próprio caminho da aprovação. É muito interessante que, bom, quando eu me formei, isso há muito, muito tempo atrás, eu era uma pessoa extremamente tímida. Pensa alguém que não olhava nos olhos, não tinha voz, e conseguir emprego era um inferno para mim. Eu fiquei anos tentando, anos tentando. Quando eu consegui mudar isso? Quando eu fui embora do Brasil, meu pai chegou para mim e falou assim: filho, se você não falar, você vai morrer. É pura e simplesmente isso. E hoje eu aplico essa ideia chocante, digamos assim, mas é uma ideia fantástica a tudo. Ou seja, quando alguém me liga e fala, olha, Thiago, o que que você oferece? O que que teu canal oferece? Oh, oferece isso, 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 isso. Eu deixo a pessoa confortável, ouvindo o que eu tenho a vender, para ela se sentir segura. E emprego é a mesma coisa, gente. Eu tenho um canal Como é que Fácil, mas eu trabalho numa empresa também. Eu tive que me vender. E se vender não é errado, muito pelo contrário. Eu acho que as pessoas elas têm que se vender o tempo todo. Pô, você se vende para conseguir emprego, você se vende para conseguir namoro, você se vende para convencer o teu filho a ir para a escola, você se vende para tudo. Você se vende até para comprar qualquer coisa na esquina. Então, assim, vender-se não é errado. Eu sinto muita pena, não sei se essa é a palavra, quando alguém chega para mim e fala assim: olha, recebi mais uma negativa de um emprego, olha, não sei onde está meu erro. Eu acho isso terrível, porque às vezes você é bom pra caramba, bom o suficiente,
mas você não soube se vender. Às vezes o cara que não é tão bom assim e se vendeu que nem água no deserto, puta, conseguiu a vaga assim. Então, E, entenda, se vender não é errado. Tentar ser convencível, digamos, nem sei se existe essa palavra, mas convencível numa entrevista, o resto você está dentro. Olhe nos olhos do entrevistador, passe confiança e não tenha medo. Eu, quando tinha medo, esquece, ninguém nem me considerava para as vagas. Estou errado, Elber, ou o caminho é esse mesmo? eu até virei para o lado aqui, porque vou até indicar um livro para quem está aí. Ó. Vender é Humano, Daniel Pink, um grande autor americano. Esse livro, ele fala sobre isso, que tudo é venda. E mesmo as pessoas que não trabalham com vendas, em torno de 60%, 70% do tempo elas estão vendendo. Porque vender não é o aspecto, eu te dou um serviço, um produto e você me dá dinheiro. Como você falou, eu convencendo meu filho a tomar um banho, eu na balada querendo me aproximar de uma pessoa, é um processo de venda. Então a gente precisa aprender a vender. A grande questão disso é que a profissão de vendedor, por causa do histórico do mundo das vendas, ele causa um impacto. Então as pessoas não querem ser reconhecidas como vendedores. O nosso cérebro tem um bloqueio com relação a essa palavra vendedor. Então dói dentro da gente, sabe, Thiago? Então a gente tem que perder esse medo, porque tudo é venda. E esse livro ajuda a quebrar essa mística de que vender é só um aspecto do vendedor. Todos nós estamos vendendo conhecimento, vendendo uma opinião. Se você precisar dentro de uma empresa de vender um projeto, isso é uma venda. Você está mostrando os benefícios daquele projeto, o que vai trazer de bom para a empresa. Então tem que ser mostrado. A grande questão é, você tem que ser convincente na entrevista de emprego. E o medo, ele é natural. Na entrevista de emprego, há uma distância muito grande entre o entrevistador, que detém um poder muito grande, e você, que está aqui sendo entrevistado. Só que quanto mais nervosismo você transmite, mais insegurança você vai passar para o entrevistador. Então, eu preciso, como eu inibo esse medo, essa insegurança? Volto a dizer, me preparando adequadamente para a entrevista de emprego. Eu preciso saber me vender. O que você tem de potencial para resolver o problema da vaga? Uma coisa besta, Thiago, que eu já cansei de ver. O meu sonho é trabalhar nessa empresa. Nossa, que legal. Então me fale um pouco, o que você pesquisou da empresa, o que você conhece da empresa ou da profissão? A pessoa não sabe te dizer. Como você tem um sonho e não consegue dizer o que você... aquele sonho? Então isso não pode acontecer com você. Não tenha medo de receber um não no processo. Vá preparado, porque a chance do sim dependerá muito da sua desenvoltura na entrevista. Quanto mais você se preparar, mais próximo do sim. Quanto menos você se preparar, mais longe do sim. E cabe a você se preparar adequadamente, de se conhecer. As pessoas hoje, eu gosto de fazer uma analogia, Thiago, que o atleta de elite, o Usain Bolt, para ele correr ali os seus 9, 10 segundos numa Olimpíada, ele treinou muitos e muitos anos. Só que para eu ir para uma entrevista de emprego hoje e a régua está aqui em cima, antigamente estava aqui, hoje está aqui, porque eu tenho mais mão de obra e mão de obra qualificada do que oferta de emprego, né? Então eu tenho mais candidatos do que vaga. Eu não quero me preparar para aquilo. E o mercado hoje, você tem que ser um profissional de elite. Se você não for um profissional de elite, for um mediano, você vai pegar o que sobra de vaga boa. Você vai pegar restos. E se você quer realmente ter uma carreira promissora, você precisa ser um atleta, um profissional de elite. Então você precisa se preparar a sua carreira toda. Você precisa entender que a responsabilidade pela carreira é única e exclusivamente sua e de mais ninguém. Você não tem que terceirizar a sua preparação, o seu desenvolvimento para nenhuma empresa, porque o emprego sim é da empresa, mas a carreira é sua. É o Thiago Pagano, é o Elber Lisboa, é você. Não é o Elber da YXYZ, é Elber Lisboa. E você tem que vender a sua marca. Você tem que ter uma marca bem solidificada para você vender e o mercado querer te comprar. Porque se você não for um profissional desejado pelo mercado, você não vai conseguir grandes vagas. É interessante. Bom, você tocou em dois pontos que eu acho fantásticos, né? Você saber se vender. E aí eu chego e faço uma pergunta que eu não sei a resposta. Eu literalmente não sei a resposta. Aliás, duas em uma. Primeira, LinkedIn.
ele é melhor do que esses sites de emprego ou não? Ou eu já conheci gente que fala LinkedIn não presta para nada e gente que ama. Eu amo o LinkedIn, porque é o que mais me levanta. Por exemplo, eu divulguei muito canal lá atrás, 3 anos atrás, e hoje eu tenho uma certa relevância por conta das redes sociais. Então, LinkedIn, ele é uma ferramenta ótima ou ele está virando um Facebook da vida? E a outra é, quando eu vejo muita gente mandando currículo para essas vagas engessadas, por exemplo, me perdoe, mas de uma GUP, de uma empresa assim que analisa o seu currículo e fala se você é conivente ou não com a vaga. Isso está complicando um pouco o mercado, Elber, ou é bobagem da minha cabeça? Vou responder primeiro o aspecto do LinkedIn. Eu vou dividir em 3 partes essa resposta, tá? Primeiro, o LinkedIn não substitui os sites de emprego e os sites de emprego não vão substituir o LinkedIn. Eu tenho que ser omnichannel. Eu tenho que atuar tanto aqui como aqui para poder aumentar minhas chances de contratação. O LinkedIn hoje é a melhor ferramenta de networking profissional que tem no mercado. Uma ferramenta fantástica. Eu posso enumerar diversas situações. Eu fui encontrado para palestrar num Congresso Internacional de Inteligência Emocional de uma empresa dos Estados Unidos pelo LinkedIn. Me encontrou pelo meu perfil. Várias empresas me contrataram para dar treinamento através do LinkedIn. Vários profissionais me contratam as minhas mentorias, minhas consultorias através do LinkedIn. Eu me relaciono com pessoas dentro e fora do Brasil. Eu tenho clientes fora do Brasil que me acharam pelo LinkedIn. Então, estou dizendo para vocês inúmeras situações. Lá no meu LinkedIn está bem definido que eu não estou procurando emprego. E mesmo assim, pelo meu perfil estar ajustado, eu recebo constantemente proposta de emprego. Então, perceba que o LinkedIn, quando bem utilizado, é uma excelente fonte de ser encontrado. Mas eu preciso trabalhar no LinkedIn. Eu não posso ter um perfil que eu não uso. Eu tenho que postar constantemente, eu tenho que me relacionar. E eu vejo que hoje as pessoas não sabem usar o LinkedIn de maneira ativa. Tem uma foto de balada, eu vou para balada, tiro uma selfie e coloco como minha foto profissional no LinkedIn. Não dá. Então, o LinkedIn, sim, é uma excelente ferramenta. Os recrutadores estão dentro do LinkedIn. A taxa de pessoas que são encontradas pelo LinkedIn só tem crescido e aumentado. Então, você precisa ter, sim, um perfil adequado para as vagas que você está buscando. Segundo ponto, o aspecto do QI. Quando você vai para um processo indicado por alguém, você vai validado por uma pessoa que aquela empresa confia. Só que isso também não é garantia de aprovação. Antigamente até era, hoje não tanto. Então você precisa também valer a indicação daquela pessoa. O QI tem um peso? Sim, não tão grande como anos atrás, mas ainda assim tem um peso. Então, se relacionar e utilizar principalmente o LinkedIn de maneira inteligente é muito importante. O que você não deve fazer é, viu uma vaga, eu sou o gestor dessa vaga, você manda para mim uma mensagem, nunca me curtiu, nunca me acompanhou, estou mandando o currículo para a sua avaliação. A chance disso dar algum resultado é mínima, então não te aconselho a fazer isso. Com relação aos sites de emprego, eu sou daquela opinião que eu não consigo lutar contra um sistema, eu tenho que adequar ao que o sistema me oferece. Então, o que muitas vezes você não passa das primeiras fases desse site. Por exemplo, a Gupy, que hoje virou meme, né? Principalmente nas redes sociais. A Gupy ela tem algumas situações. Então, tipo assim, se o seu currículo não está ajustado à inteligência artificial do Gupy, a chance de você passar na próxima fase é diminuída. Então, você precisa adequar seu currículo. Então, uma coisa simples, o currículo em Word, ele aumenta a chance de você entrar no Gupy do que em PDF com 2 colunas. Quanto mais simples for o seu currículo, mais fácil a plataforma reconhece e sobe. E a outra questão, quem coloca as etapas do processo dentro do Gupy é a empresa que está contratando e não o Gupy. Se a pessoa quiser um processo mais simples, a empresa ela vai ter um processo mais simples. Então é a própria empresa que pede isso. Então não adianta, aquilo que você não controla não deve ser um problema e causar dor e sofrimento em você. A grande questão é o que está nas suas mãos e que você tem poder de fazer alguma coisa para reverter essa situação. E hoje já tem vários sites aí que já mostram várias dicas de como, não vou usar a palavra burlar, mas não seria burlar no sentido pejorativo,
mas como superar esses obstáculos, essas plataformas de emprego e ser escolhido, ter seu currículo escolhido. Então, isso é muito mais importante do que ficar lamentando. Porque o que acontece? Todas as vezes em que você coloca a culpa na plataforma, coloca a culpa no QI, coloca a culpa na idade, coloca a culpa em assim outras situações, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro de que não tem nada que cabe a você de responsabilidade de mudar a sua realidade. É como se o seu cérebro falasse assim: a culpa são de terceiros, então eu não preciso gastar energia para te ajudar a encontrar uma solução. Entretanto, se você enxerga que existem coisas que cabem a você e você vai em busca de conhecimento para superar esses obstáculos, o seu cérebro vai usar a criatividade e o conhecimento para poder te ajudar a enfrentar esses dilemas. Então, não sofra com aquilo que você não controla. Tenha um LinkedIn minimamente estruturado, em que o recrutador, quando vá lá, encontre informações relevantes sobre você e tenha um currículo adequado também para as plataformas de emprego. Se você fizer essas duas coisas, você vai estar aumentando significativamente, porque a grande maioria dos candidatos não tem um LinkedIn legal e o currículo está defasado. Então, se você fizer isso, você vai estar anos-luz na frente deles. E mudando um pouco de assunto, mas nem tanto, agora eu vou para a parte de procurar emprego, ou seja, estou dentro de uma empresa, hipoteticamente, e quero sair. Eu me lembro uma vez, eu fiz terapia, e eu indico terapia para todo mundo. Eu acho que é legal você se conhecer. E o meu terapeuta, o meu ex-terapeuta, falava assim: você tem que ter alguns momentos ou algumas definições para procurar outro emprego. Ele chamava de alguns R's, que é reconhecimento, remuneração, e ele falava uns outros dois ou três. Qual que é o momento, Elber, de falar assim, puta, tá na hora de sair? Qual que é o momento indicado para você falar, tá na hora de sair? É quando a tua remuneração tá baixa, ou é quando não tem mais o respeito pelos gestores, etc. Ou quando... Qual que é o momento de sair? De você falar assim, tá na hora de levantar da cadeira, dar chance para outro lugar. Como é que você vê isso? Eu quero dar um passo atrás antes de responder essa pergunta, porque muitas das vezes a gente não pode tirar nossa responsabilidade. Em 2018, a gente conversava antes, eu falei que eu tive uma depressão, e por muito tempo eu coloquei a culpa apenas na empresa. Processo de estresse, cobrança, cota, excesso de trabalho e por aí vai. Só que depois que eu passei por essa tempestade e comecei a refletir, eu vi que eu tinha uma grande parcela de culpa e que a minha performance foi influenciada por coisas que eu controlava e deixei o ambiente me contaminar. Então, a primeira coisa que você deve fazer, se você está infeliz no ambiente de trabalho, se você está insatisfeito no ambiente de trabalho, é verificar se isso é fruto da empresa passando por um momento de estruturação realmente ruim ou se você também tem sua parcela de contribuição. Porque muitas das vezes a gente não dá o nosso melhor, mas quer ser promovido, porque há uma distorção enorme em como me vejo como profissional e como é a realidade, a minha realidade profissional. Dificilmente um profissional está alinhado. Tem sempre uma distorção nesse ambiente. Então, eu preciso verificar. Os meus resultados realmente são satisfatórios para eu vislumbrar, para eu querer, desejar uma promoção? Como que estão as outras pessoas à minha volta? Porque quando eu coloco só a responsabilidade na empresa, eu estou terceirizando essa responsabilidade e eu mudo para uma outra empresa, os problemas tendem a se repetir. Então, eu tenho que fazer essa reflexão antes. Porém, todavia, contudo, existem muitos momentos em que a empresa, existem momentos, empresas tóxicas, gerentes, gestores tóxicos, chefes ruins, ambientes ruins de empresa, e quando você perde o prazer, depois dessa reflexão, você perde o prazer de trabalhar. Aquela música, né, domingão à noite, começa a ser dolorido e você só quer viver de final de semana, está chegando o momento de você rever a sua carreira e buscar uma nova situação. Então, o que você deve fazer? É muito melhor você buscar uma recolocação, uma transição de carreira em empregado do que desempregado. Porque quando você está desempregado e o capital entrante começa a não entrar mais e só começa a ter saídas, isso vai abalando o seu emocional. E quanto mais tempo você fica desempregado, o gargalo vai apertando das dívidas, das contas, você leva uma emoção muito grande, desnecessária para um processo que vai abalar a sua confiança, a sua performance na entrevista. Imagina o seguinte, o processo de transição de carreira ou
de entrevista, ele é um processo longo. Então, se eu começo com a mochila e eu vou tomando não, 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 eu estou desempregado, eu vou colocando nessa mochila pedras que vão pesando a minha caminhada. E quanto mais tempo eu demoro, mais pesada a mochila fica e mais cansado eu vou para o processo. Então, você, quando vê os primeiros sinais de aumento da irritabilidade, da desmotivação, você percebe que a sua performance está diminuindo, que o nível de conflito na empresa está aumentando, o conflito com as pessoas à sua volta está aumentando, você não está sabendo lidar com o estresse no dia a dia, você precisa fazer uma reflexão e buscar ajuda. Pode ser que os desafios que estão sendo colocados hoje na empresa para você, faltam competências e habilidades para você superar. E se você fizer uma preparação, um curso, uma preparação, uma ajuda de um mentor, que seja, você vai conseguir superar esse obstáculo e vai voltar a ter o prazer na sua carreira. Ou então buscar um novo emprego também como ajuda para poder encontrar novas oportunidades. A grande questão é, eu sou da opinião que a preparação para uma entrevista, ela nunca vai acabar na sua vida. Porque você nunca controla quando o seu telefone pode tocar com um grande convite para trabalhar numa empresa que você sempre sonhou. E aí, se você não está preparado? Eu costumo dizer uma frase que é: a preparação, ela sempre vai anteceder as oportunidades. Eu não tenho que esperar uma oportunidade para começar a me preparar, mas eu tenho que me preparar esperando a grande oportunidade. Se você fizer isso constantemente, um exercício, está sempre desenvolvendo, fazendo networking de qualidade, que é uma coisa que as pessoas não sabem fazer hoje, você está se conectando, tem uma rede de relacionamento bem saudável e forte, e você abrir a boca que está querendo buscar um novo emprego, oportunidades começam a aparecer para você. Então, cuide daquilo que está nas suas mãos, cuide da sua carreira, faça constantemente atualizações, estude não só as competências técnicas, uma pós-graduação, de falar mais uma língua, de algum curso, alguma necessidade específica da sua carreira, mas busque desenvolver também os aspectos emocionais. Existe hoje um disparate muito grande das pessoas investirem muito nas competências técnicas, nas hard skills, e muito pouco nas competências emocionais. E a gente diz que as competências técnicas abrem uma porta numa entrevista de emprego, mas se você quer se manter naquele emprego, crescer naquele emprego e ter sucesso, são as competências emocionais e comportamentais que você precisa desenvolver. Se você focar só nas competências técnicas, a sua carreira vai ter uma lacuna muito grande e você não vai conseguir explorar todo o potencial que você tem. Não sei se eu consegui responder essa pergunta na plenitude que você me fez, Thiago. Se faltou alguma coisa, me fala aí para eu poder completar a resposta. Não, tá ótimo, muito pelo contrário, acho que tem muito disso, né? Remuneração, o mercado tá pagando mais, tô recebendo menos. Tá bom, tem alguns pontos que acho que são relevantes. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu já ouvi alguns Deixa eu entrevistas. só fazer um Claro. complemento antes disso, Thiago, em cima do que você falou, a respeito dessa carreira que você falou. A gente tem sempre que estar antenado para os rumos do mercado. Tem momentos em que o mercado aponta para uma direção e que a gente não atenta para ela. O que isso quer dizer? Na nossa fase, a gente tem mais ou menos a mesma idade, existia uma profissão que chamava assessorista de elevador, você lembra? Você entrava no elevador, tinha uma pessoa. Começaram a trocar os padrões dos elevadores nos prédios. Só que o assessorista não viu que não estava sendo mais necessário. E chegou uma hora que ele trabalhou a vida toda como assessorista e foi mandado embora. E aí? Principalmente no mundo moderno que a gente vive, onde a velocidade das transformações tecnológicas são muito grandes, eu tenho sempre que acompanhar para onde o mercado está apontando, as tendências, e não esperar acontecer para mim. Porque muitas das vezes eu não me atento que está tendo um corte específico naquela área e eu estou me desenvolvendo uma competência que o mercado não quer mais. Então eu vou investir tempo, energia e dinheiro em algo que não vai me dar retorno. Isso aí é terrível. Então esteja sempre antenado para onde o mercado de vocês está apontando e busque aquilo que o mercado quer, antecipe as necessidades. Quais são as competências que o mercado está pedindo? Técnicas e comportamentais. Quais são os próximos 5 anos, as oportunidades que o mercado vai me trazer? Porque eu preciso me antecipar a elas. A maioria das pessoas não conhece que tem um relatório aí do Fórum Econômico Mundial, que se reúne, estão reunidos, inclusive, esse ano agora, para apontar o futuro do emprego. E todo ano eles apontam quais são as habilidades necessárias para o futuro do profissional. E eu converso com as pessoas nem sabem que existe esse relatório. Então, como eu vou saber para onde está apontando o futuro do trabalho se eu nem sei o que eu preciso desenvolver, o que o mercado está exigindo?
Então, fique atento. Desculpa te interromper, mas era porque era complementando em cima do que você trouxe a última resposta. Imagina, sem problema, pode interromper à vontade. Eu vou te fazer uma pergunta que alguns entrevistadores e alguns mentores, digamos assim, já falaram para mim que é extremamente negativo, voltando ao LinkedIn agora. O tal do Open to Work, que as pessoas colocam embaixo do seu Uhum. O perfil. selo open to Work. Exatamente. Já me falaram, Thiago, isso é o maior queima-filme que existe. Já falaram que isso não é bom. O que você acha do tal do Open to Work? Eu acho uma. Para mim é terrível isso. Quando eu vejo alguém Open to Work, eu falo, quero ajudar, mas será que consigo ajudar? Como é que você vê o Open to Work no LinkedIn? Não há um consenso hoje, até mesmo entre as pessoas especialistas em carreira, a respeito disso, porque é uma balança. O mercado ele é um pouco preconceituoso quando a gente está desempregado. Então, é mais fácil eu ter visibilidade de empregado do que desempregado. Então, existem esses aspectos. Mas existem também o lado humano de, muitas vezes, você ver um currículo e querer dar uma oportunidade para a pessoa que está com o selo Open to Work. Então, não existe um consenso. Você tem que validar na sua carreira como que está a sua situação, porque é isso que vai definir se vale a pena ou não. Tá? É difícil para mim, como é difícil para qualquer um, apontar um dedo e falar coloque ou tire. Tá? Eu te digo o seguinte, eu acho que o Open to Work ele é menos relevante do que, por exemplo, você não tem de baixo ali no LinkedIn um título das funções certas. O seu título está errado. Ou o seu LinkedIn não tem ali todos os aspectos que aumentam a sua visibilidade. Eu acho que isso tem mais impacto do que propriamente dito esse selo Open to Work. Mas, infelizmente, o mercado é preconceituoso. Então, pode pesar, essa pessoa está desempregada, se ela foi mandada embora, será que ela é um bom profissional? E dá uma dúvida. Então, é difícil apontar para uma direção, tá, Tiago? Não há um consenso no mercado e entre em uma situação de tirar o apoio, eu concordo consigo. Eu prefiro achar que não vale a pena colocar, tá? É uma opinião particular minha. Não estou falando que o mercado diz nada. Estou falando uma coisa de um sentimento que eu carrego comigo de percepção, tá? Na verdade, o que eu falo? Tudo isso, o tal do Open to Work, ou mesmo quando a pessoa fica pouco tempo nas empresas, etc. Gente, você tem que entender o lado do candidato. O Open to Work, às vezes, é um jeito gritante que a pessoa tem para falar assim, pelo amor de Deus, olhem para mim. Ou então, aquela pergunta básica de entrevista. Por que você ficou apenas, sei lá, 4 meses numa empresa? Você não sabe. Voltando à questão da minha terapia que eu fazia, o meu terapeuta ele sempre falava uma coisa que eu acho fantástica. Esteja aberto à venda. Eu coloco sempre a minha casa à venda. Porque às vezes passa um maluco na rua e fala, opa, casa bonita, vou comprar. Esteja aberto à venda. Coloque seu carro à venda. É besteira falar, mas é a mesma coisa. Ninguém sabe, o entrevistador não sabe o que você passou na empresa. Ou, por exemplo, por que que você está querendo sair, ou porque não sabe. Então, seja claro com ele. Olha, eu fiquei pouco tempo nessa empresa porque o ambiente não era legal. Seja claro, ó, não me adaptar e não se adaptar à empresa, está tudo bem. Não é aquela coisa antigamente de. Eu sempre faço a comparação com aquele filme do The Wall, do nosso querido Pink Floyd, que é fabricado, colocado e anda. Não é mais isso. Não existe mais essa involução industrial que as pessoas são colocadas para fazer, puxa a alavanca, todo mundo. Não, não. O entrevistador também tem que entender por que você está ali. E ser sincero, falar, olha, eu estou procurando emprego por causa disso, 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 talvez ele vai te considerar muito melhor do que o outro que é um aluno nota 10, inteligentíssimo, mas não consegue falar. Estou errado, eu? Não, você está certo, Tiago. A grande questão é o seguinte: como que é um processo de entrevista? O recrutador, o entrevistador, ele quer diminuir a chance de erro. Então, toda situação que causa uma dúvida nele é como se colocasse um asteriscozinho. Quanto mais a pessoa acumula asterisco na entrevista de emprego, menor a chance de ser aprovado. Então, eu preciso saber responder por que eu fiquei 4 meses naquela empresa. E entender o aprendizado que me trouxe.
se eu fui mandado embora com 4 meses. O mais importante é isso. A vulnerabilidade, que é uma coisa que as pessoas têm medo no processo de entrevista, muitas vezes é mais vantajoso do que você querer se gabar de outras coisas, tá? Então, você precisa conhecer a sua história, entender onde você fracassou para aquilo ali, esses 4 meses, custarem seu emprego. E seja sincero, olha, aconteceu isso, me trouxe esse aprendizado, e eu acredito, hoje eu me preparei para que isso não aconteça mais na minha carreira. O grande problema é que se você for para uma entrevista querendo não ouvir essa pergunta e não se preparar antecipadamente para ela, as suas emoções vão aflorar e vão impactar e atrapalhar a sua performance na entrevista. Então você precisa se preparar. Você precisa encontrar quais são aquelas perguntas extremamente críticas para você. Todos nós temos uma. E essas perguntas é que levam a gente ao fracasso numa entrevista de emprego. Então você precisa lidar com elas, não fugir delas, mas aprender a responder sobre elas. Porque isso é que vai fazer toda a diferença. Isso é que vai fazer você se aproximar do seu tão sonhado sim. Não terceirize isso para ninguém. Muitas vezes você precisa da ajuda de alguém para te mostrar isso, porque você não consegue ver sozinho. Acontece muitas vezes, tá, Thiago? Estou cansado de ver situações em que a pessoa está tão fechada no problema, ela se fecha tanto, tanto, tanto no problema, que ela não consegue encontrar uma saída. Mas uma pessoa de fora, vendo a história, ela consegue apontar uma direção e te ajudar a encontrar essa direção. Então, a ajuda é sempre bem-vinda. Você pode conseguir sozinho? Claro que sim. Só que uma pessoa que tem experiência, que sabe o caminho, ela consegue acelerar o seu processo, ela consegue te fazer ganhar energia, economizar energia e alcançar seu objetivo mais rápido. Isso é fato. Todos nós precisamos de mentores. Eu tenho os meus mentores. Nós precisamos ter pessoas próximas que detenham um conhecimento que você não tem, para justamente apontar um caminho. Eles já passaram por aquilo. Você não precisa perder tempo, energia e dinheiro para poder cometer os mesmos erros. Tá? Então, saiba contar a sua história. A grande questão é, se você tem um currículo de várias situações em que você ficou pouco tempo, infelizmente, isso pode custar. Porque vai causar uma insegurança no recrutador de falar assim, será que ele também não vai ficar o mesmo pouco tempo? Então, você precisa entender isso. Tá? Tudo na vida tem prós e contras. E a forma como você conta a sua história é que vai fazer toda a diferença. E algumas coisas você pode até omitir. A dica que eu dou, muito importante. Nunca, em hipótese alguma, minta sobre qualquer coisa numa entrevista de emprego. Mentirinha, mentirona é mentira do mesmo jeito. A grande questão é, do mesmo jeito que você não é obrigado a criar provas contra si mesmo no tribunal, que é um princípio do direito, você também não é obrigado a criar situações adversas para você numa entrevista de emprego. Então você tem todo o direito de omitir situações, mas você não tem o direito de mentir sobre situações. E são duas situações, duas coisas totalmente diferentes uma da outra. Acho extremamente plausível o que você fala. Plausível não, eu sou totalmente de acordo com isso, né? O mentir, eu nunca me esqueço uma vez, eu fui entrevistar um rapaz, muito bom, nossa, o menino é excelente. Eu comecei a fazer algumas perguntas técnicas para ele, e ele foi falando, não, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei fazer aquilo outro. Beleza, contratei o menino. Falei, nossa, vai ser ótimo, vai agregar pra caramba na equipe, super animado. Quando eu comecei a colocar as coisas para ele trabalhar, ele começou a fazer pergunta, não besta, Básica, nenhuma pergunta é besta, mas mas pergunta básica. iniciante. Aí você falava assim, tomei a decisão certa, fiz a coisa certa. Então, assim, não minta. Se você não sabe, eu, uma vez, uma empresa, uma farmacêutica gigantesca chegou em mim e eu estava a ponto de ser contratado. Eu dou esse exemplo. Quando chegou na hora de fazer os testes de Excel, eu não sabia fazer o negócio. Eu cheguei para eles e eu comecei a me enrolar nisso. Não, porque faz fórmula aqui, ele... O cara chegou para mim e falou assim, você não sabe fazer, né? Eu falei, não, não sei. Falou, ainda bem que você me contou, ó, é assim, assim, assim. Eu passei dessa fase e eu cheguei, não deu certo, eu cheguei para ele e falei, olha, foi por isso que não fui contratado? Ele falou, não, muito pelo contrário. Você foi real com a gente. As pessoas falam que sabem fazer, elas estão com o celular do lado, acompanhando como é que é a fórmula do Excel. E às vezes no dia do trabalho você não tem a fórmula do Excel e você está com risco, gente olhando, etc. Então, não mintam, gente. Não sabe? Ah, não sei.
Tá tudo bem por isso. Tô errado, Elber? Não, está certíssimo. Eu sempre brinco que não existe Superman, não existe Mulher Maravilha na entrevista de emprego. Não queira ser um super-herói. Todos nós, o presidente da empresa, o CEO da empresa e a pessoa com o cargo mais baixo da empresa, tem seus pontos fortes e tem suas áreas de oportunidade de desenvolvimento. Todos nós temos. Então não queira parecer que você não tem defeito, que você faz tudo, que você sabe tudo, porque não existe esse profissional no mercado. E isso vai mais pontuar negativamente do que positivamente para você. Então, você precisa se conhecer. Fazer um trabalho de autoconhecimento é extremamente importante com um profissional que tenha capacidade de conduzir e aumentar o seu nível de consciência das suas potencialidades, é extremamente importante. Então, você precisa se conhecer mais. As pessoas erram muitas vezes por não se conhecerem, ou por se apoiarem em habilidades que elas acham que têm, quando na verdade são áreas de desenvolvimento. Então, você precisa se conhecer. Então, não queira ser, seja sincero, você não sabe fazer uma coisa, muitas das vezes essa vulnerabilidade é muito mais bem vista do que mal vista pelo mercado. Porque você está sendo sincero, isso demonstra para você que você tem um nível de conhecimento grande de quem você é. E o mercado valoriza isso. E se o mercado não valorizar, quer dizer que muitas vezes aquele emprego não é para você também. Existem algumas negativas na nossa carreira que elas são mais libertadoras do que problema. Porque se você fosse trabalhar lá, você arrumaria um grande problema na sua vida. Então, pense um pouco nisso. Nem sempre o não é ruim. Eu já tomei alguns nãos na minha carreira que, passado algum tempo depois, eu vi, graças a Deus eu não fui. Porque eu estava trocando 6 por meia dúzia e eu ia arrumar um problema de curto, médio prazo, que eu não saberia lidar com ele, muito pior do que os problemas que eu já conhecia onde eu estava. Então, é bom a gente ter essa maturidade profissional para entender sobre isso um pouco mais, essa autoavaliação, Thiago. O mais interessante também, que eu sempre falo, é aquela piadinha besta, né? Entrevista de emprego é tudo maravilhoso. O dia a dia atual não é bem aquilo. Uma vez, eu nunca me esqueço, eu fiz uma entrevista e a pessoa chegou para mim e falou assim: Você já ouviu a piada do céu e do inferno? Eu falei: Não, nunca ouvi. Falou: Então, o cara morreu, foi pro céu, chegou lá, São Pedro falou assim: Olha, a gente mudou as diretrizes aqui. Você tem que passar um dia no céu e um dia no inferno. Aí depois você vai decidir para onde você vai. Ah, beleza, né? Aí passa o dia no céu, aquela coisa de anjinho, tocando harpa, aquela paz do caramba. Aí São Pedro chega e fala: Olha, hoje é o dia do inferno. Aí ele desce para os amigos dele, bebendo cerveja, um monte de mulher, coisa maravilhosa. São Pedro chega para ele e fala assim: E aí, onde você quer ficar? Fala: Olha, São Pedro, gostei do céu, é uma paz, é tranquilo, anjinho tocando harpa e tal. Mas no inferno, estão meus amigos bebendo cerveja, tá uma maravilha, festa. Vou pro inferno. São Pedro chega para ele e fala assim: Você tem certeza? Não, eu tenho certeza, eu vou, beleza. Chegou no inferno, abriu a porta do inferno, tá lá, demônio chicoteando a galera, tudo e tal. São Pedro chega e dá uma bica no cara. Ele cai no inferno, ele sai correndo e fala: Peraí, São Pedro, não foi isso que eu vi. Ele falou: Então, o que você viu foi entrevista de emprego. A realidade é outra. Eu nunca me esqueci dessa história. Nunca. E eu acho que é exatamente isso. É o que você falou, né? Às vezes a negativa do emprego não era para você. Você acha que aquela empresa é maravilhosa? Nem sempre. Gente, eu vou dar um exemplo horroroso que eu vou dar. Mas até as lojas americanas quebraram. E tem gente que vangloriava, olha, eu trabalho nas Americanas. Quebraram. Então, em recuperação judicial, isso é de hoje. Isso. Então, muito cuidado com o que os outros falam. Vai pelo teu coração. Estou falando coisa errada, eu? Não, é isso mesmo. Eu acho que uma das maneiras de você evitar situações como essa é justamente se relacionando. Imagina essa mesma analogia, mas você tivesse um contato com uma pessoa no céu. E você, vamos fantasiar, né? E você ligasse para ela e falasse assim: Ei, como é, cara? Aqui é bom pra caramba, assim, assim, assado. E eu ligasse para a mesma pessoa um contato meu no inferno. Cara, eles vão te vender aqui que aqui é bom pra caramba, mas aqui é um inferno. Não esquece disso. Quando eu fosse ver, eu ia claramente falar: Cara, isso aqui estão tentando me seduzir com uma proposta que não é a realidade. Isso acontece. Porque a entrevista de emprego é um flerte, tanto do recrutador como você. A empresa está tentando se vender e você está tentando se vender, dos ambos os lados. Por isso que é importante eu utilizar a minha rede de conexão para poder conhecer um pouco mais. Então, faça um levantamento. Quais são as empresas que você realmente sonha em trabalhar?
e começa a se relacionar com essas pessoas, perguntar como que é o clima interno dessas empresas, como é a saúde da empresa, como é as oportunidades dentro da empresa, para quando você realmente tomar a decisão de ir, você ter a certeza que está tomando a decisão certa. Porque falam muitas vezes, mas tem oportunidade de crescimento aqui? Tem. Mas não te diz que é tão difícil conseguir uma promoção lá dentro que é quase impossível. Ninguém fala isso para a gente. Porque essa piada do inferno, né? Ontem, a piada mesmo, o capeta fala com a pessoa assim, né? Ontem a gente estava em campanha, hoje a gente já conquistou seu voto, então eu não preciso mais te florear do que é aqui. Então, você muitas vezes é seduzido porque está te vendendo, mas se você tem uma informação de alguém lá dentro, você evita de cair no conto da carochinha. Você deixa de ir para um lugar que depois vai ser mais um problema do que uma solução na sua carreira. Acho extremamente plausível e assino embaixo. Eu vejo, vamos lá. Uma dica que você dá para essa galera que está vendo o vídeo aqui, que quer entrar na área, ou quer pelo menos, sabe, se sentir mais tranquilo e falar assim, calma, meu momento vai chegar. Uma dica que você dá para essa galera, LinkedIn, como fazer isso tudo ficar mais bonito, digamos assim, para as entrevistas acontecerem e o restante elas tocarem. A primeira coisa que você precisa ter, que é a abertura de um processo, é o seu currículo. Você tem que ter um currículo decente. Não é o formato do currículo, são as informações que precisam ter dentro do currículo. As palavras-chave da sua função, habilidades e competências, cursos, formação que você precisa para poder concorrer àquela empresa. Então, o currículo é a base baixa. Desculpa, a parte básica de toda essa procura. O currículo também vai ser a base das informações que você vai colar no LinkedIn. Então, basicamente, eu vou fazer um Ctrl+C no meu currículo, Ctrl+V no meu LinkedIn. Então, você precisa também se atentar para isso. Segundo, ter terceiro, né? Terceiro, você precisa ter uma rede de conexões profissionais saudável, fazer networking, conhecer do mercado, se relacionar com outras pessoas, saber até mesmo mentorias gratuitas com pessoas da área para te apontar um caminho, uma direção que você precisa seguir. E a dica mais importante, sempre esteja preparado para uma oportunidade. Acompanhe profissionais que falam de entrevista de emprego, busque informações sobre entrevista de emprego e esteja constantemente se preparando, tá? Mostre, grave um vídeo de você respondendo aquela pergunta. Se você vê o vídeo e vê que não está transmitindo confiança, a outra pessoa também vai sentir isso. Então, grave, peça alguém para responder algumas perguntas que você sente que não está tão boa, para a pessoa verificar e te dar algumas sugestões de melhoria. A preparação é fundamental para a aprovação. E outro ponto extremamente importante é saber onde você quer chegar na sua carreira. Muitas das vezes, você pode ter uma proposta agora financeira muito satisfatória, mas ela não está te aproximando do seu sonho daqui 5, 10 anos. Então, você precisa ter bem definido onde você quer chegar. E essa falta de clareza, muitas vezes, atrapalha e te faz correr atrás do rabo. Então, tenha clareza de onde você está, aonde você quer chegar e os degraus que você precisa superar para poder chegar lá. Se você fizer isso, a sua carreira vai ser muito mais leve, você vai alcançar o sucesso muito mais rápido se você viver, como diz Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e você vai levando e apontando para onde o vento está te levando. Não faça isso com a sua carreira, assuma as rédeas da sua carreira, porque o único responsável por ela é você mesmo. Muito obrigado, Elber. Gente, eu vou colocar aqui na descrição os contatos do Elber, o LinkedIn dele. Entre em contato com ele, ele dá dicas muito legais. Foi assim que eu encontrei no LinkedIn, foi indicação de uma pessoa muito próxima de mim, mas foi assim que eu coloquei e achei o Elber. Façam contato com ele, peguem dicas. Eu falo, quebrar a casca do ovo é difícil pra caramba, mas vocês conseguem. Eu consegui, não tinha emprego nenhum. Olha o que eu criei. Ele é pequeno, é pequenininho, tá, mas é muito interessante. E quando você fala, estou pronto, estou preparado. Ah, putz, mas eu não tenho experiência. Tá bom, alguém vai te dar uma chance. Ah, mas eu não tenho, sei lá, inglês. Beleza, faça um curso. Mas saiba, você tem pontos bons e pontos a melhorar. Se você está trabalhando nos pontos a melhorar, continue trabalhando nos pontos bons. Não seja negligente com você. Melhore o que já está bom e melhore o que não está legal. Tá bom? Vou colocar aqui embaixo na descrição os contatos do Elber. Elber, obrigado de coração.
canal está mais do que aberto para você. Quando você quiser trocar uma ideia, falar qualquer coisa, estou aqui. E, olha, vamos manter o contato. Para mim é muito interessante isso aqui. Gente, o primeiro papo com o especialista de 2023 e vai ter muito mais. De coração, muito obrigado mesmo, Elber. O canal está aberto para você sempre. Obrigado, Thiago. Foi um grande prazer. Espero ter contribuído aí e que vocês possam conquistar todos os seus sonhos, sucesso na carreira e principalmente serem felizes. Fiquem com Deus, sucesso aí na sua jornada e conte comigo. Eu que agradeço. É um prazer sempre. Quando quiser, só falar. Gente, falem com ele, tá bom? Vão dar dicas, vão aparecer dicas extremamente interessantes para vocês. Vocês vão conseguir quebrar a casca do ovo, sempre, tá bom? Gente, obrigado. Eu bem muito, muito, muito obrigado. E quando quiser, estou aqui à disposição sempre. Obrigado. Obrigado. Valeu.